Eu sei, você achou que eu não fosse falar desse tema, que eu ia deixar isso aí passar batido, mas é que eu não resisto a esse tipo de coisa, não resisto a essa temática, eu tenho que trazer aqui pro meu canal, ainda que num vídeo um pouco mais breve, não é? Certamente você, pela thumbnail e pelo título do vídeo, já sabe do que se trata, daquela ode ao curandeirismo que foi feita aí pelo CNS, Conselho Nacional de Saúde, permitindo que o SUS ofereça serviços de curandeirismo, umbanda, macumba, coisas do tipo aí, religiões afro, enfim, como meios alternativos de tratamento de doenças, especialmente doenças psíquicas, não é? Você está acompanhando essa história, você sabe muito bem dos detalhes, você já viu isso aí certamente rondando pelas redes sociais. E conforme eu falei, isso partiu de uma resolução do Conselho Nacional de Saúde, que é o CNS, que nada mais é do que um soviete, esses conselhões que o pessoal da esquerda gosta de fazer para tudo. São sovietes no final das contas. Esse aí destinado à saúde aqui no Brasil, a forma como o governo gere a saúde aqui no país, e ele que dá instruções a respeito de como o SUS vai funcionar e do que pode ser oferecido como tratamento médico aí pelo Sistema Unificado de Saúde aqui do Brasil, que é o SUS, que só defende quem nunca precisou usar, não é? Mas agora a grande jogada da vez, dentre um monte de outras coisas que foram faladas lá nessa resolução, vi por alto ali os temas que foram abordados e tudo mais, o grande ponto que chamou a atenção foi o reconhecimento de religiões afro, umbanda, macumba, sei lá, coisas desse tipo aí, como meios eficientes de tratamento de saúde, especialmente de acompanhamento aí de saúde psicológica e tudo mais, de forma que centros de umbanda, terreiros, enfim, podem ser reconhecidos então, com base nessas diretrizes do CNS, como centros de saúde. Olha que coisa interessante, não é? São chamados de locais de cura por essa resolução nova aí do CNS. Sendo que alguns dias antes disso, foi veiculada também aquela história de que o governo iria passar a autorizar a ozonioterapia, não é algo assim, no SUS também, ser fornecido pelo SUS e tudo mais, sendo que essa terapia, essa técnica aí, foi muito criticada durante a pandemia. Disseram que isso era pseudociência, que isso não podia ser aplicado, que era um absurdo submeter as pessoas a esse tipo de prática e tudo mais. Pois é, esse pessoal que ficou gritando ciência, nós defendemos a ciência, vocês são negacionistas, obscurantistas e tudo mais, uma coisa assim completamente irreal, uma crítica totalmente infundada, principalmente uma crítica assim totalmente injusta, se levarmos em conta o que as pessoas estavam argumentando na época, né, e tudo mais, e o desconhecimento de todo mundo a respeito da pandemia, o que fazer. Não dá pra você simplesmente descartar qualquer tipo de tratamento assim porque sim, né? Ninguém tinha certeza de absolutamente nada pro pessoal ficar chamando os outros de negacionistas, obscurantistas e tudo mais. Então é esse pessoal que gritou ciência acima de tudo, nós não somos negacionistas, viva o SUS e etc. É esse pessoal agora que bate palmas para a ozonioterapia ser reconhecida como um método de tratamento aceito aí pelo SUS, e também umbanda, quimbanda, macumba, sei lá, voodoo, talvez, serem reconhecidos como métodos alternativos de tratamento de saúde, também pelo órgão aí estatal responsável por gerir a questão da saúde no país. Agora deixa eu te contar uma coisa, talvez você não saiba, mas esse tipo de prática e esse tipo de decisão, esse tipo de norma, não é novidade aqui no Brasil, muito pelo contrário, isso é mais comum do que você poderia imaginar. Apenas pense comigo que, atualmente, antes dessa norma e dessa resolução entrar em vigor, ser escrita, ser publicada, etc., antes de tudo isso aí, já eram aceitos como tratamentos alternativos pelo SUS, coisas a serem disponibilizadas na rede pública de saúde, com convênio com profissionais e tudo mais especializados nessas práticas alternativas aí, coisas como cromoterapia, né? Pelo nome você já imagina o que é, constelação familiar e imposição de mãos. Sim, o SUS fornece imposição de mãos para as pessoas. Você coloca as mãos, faz uma oração lá para a pessoa e isso aí é reconhecido como um tratamento de saúde alternativo. Então o SUS já é essa bagunça obscurantista não científica há muito tempo. Isso aí não é exceção, isso não é um caso isolado, isso já é a regra de forma geral no SUS. E por que é a regra no SUS?
Muito simples, porque é a regra no Estado de forma geral. Todos os estados ocidentais estão assumindo um viés neopagão muito claro. Isso é especialmente verdade aqui no Brasil, principalmente tendo um governo de esquerda no poder, uma vez que os progressistas esquerdistas são os grandes promotores desse neopaganismo dissimulado na sociedade e nas esferas do poder. Eu já fiz um vídeo aqui no meu canal sobre o neopaganismo, um vídeo muito bacana que vale a pena ser visto. Procure aqui no canal, talvez eu deixe o link em algum lugar, na aba de comunidades, enfim. E eu já falei também do paganismo dentro do Estado brasileiro. Sim, acontecem coisas absurdas nos bastidores da política. Não estou falando só do Fernando Collor fazendo magia negra quando ele era presidente da República, segundo seu falecido irmão, segundo a sua ex-esposa também que confirmou essa história aí. Não estou falando apenas disso. Estou falando de ministro do STF, amigo do João de Deus, que ia lá fazer curas com o João de Deus. Estou falando aí de senador da República cassado, que perdeu o mandato, que mudou de nome, trocou de nome por consulta com um numerólogo, que disse que ele era para mudar o nome aí porque ia mudar a questão dos números e tal, ele ia ter mais sorte na política. Estou falando do Estado contratando médiums para se comunicarem com espíritos que controlam o clima e tudo mais. Coisas desse tipo mesmo, obscurantismo total, uma prática pagã assim completamente absurda e completamente inadequada para o que você espera de uma entidade estatal que supostamente é laica, né? Ainda por cima. Então, quando nós vemos esse tipo de coisa aí, nós temos que entender que isso faz parte do sistema, faz parte da prática, do modus operandi dessa gente estatal. O Estado não é apenas anticientífico, ele não apenas viola a ciência, ele é obscurantista, ele gosta dessas coisas das trevas, essas coisas aí totalmente fora do padrão da ciência observável. Práticas de magia negra e coisas assim são muito comuns nas esferas estatais. O Estado, no final das contas, é um defensor das forças das trevas, né? E com essa história do SUS aí, o que o Estado brasileiro está fazendo é praticamente pegar o seu dinheiro para financiar esse tipo de coisa aí. Afinal de contas, estamos falando do SUS, um sistema gratuito de saúde que custa muito caro para todo mundo. É por isso que nós, libertários, sempre afirmamos que o Estado não deve ser levado a sério por ninguém. Olha o que o Estado brasileiro está fazendo, está pegando o seu dinheiro, está te roubando para financiar o obscurantismo, para financiar magia negra, coisas desse tipo. E não se trata só da questão do dinheiro, não é só esse o problema, mas sim a afronta que é você em uma sociedade cristã como a brasileira, pegar dinheiro do pagador de impostos para financiar esse tipo de coisa que vai totalmente contra os princípios religiosos da maior parte da população do país. Não é apenas ridículo, não é apenas anticientífico, não é apenas obscurantista, não é apenas uma afronta de você pegar dinheiro das pessoas, roubar dinheiro das pessoas para dar para um grupo religioso, nem nada disso. Estamos falando de uma tentativa real, muito bem organizada, de minar as bases cristãs da nossa sociedade. Porque a grande verdade, a grande realidade é que em se tratando do Estado, o buraco é sempre mais embaixo.